Artigo 144. A lei estabelecerá a política municipal de habitação que deverá prever a articulação e integração das ações do poder público e a participação das comunidades organizadas, bem como os instrumentos institucionais e financeiros para sua execução. Parágrafo 1º. A distribuição de recursos públicos priorizará o atendimento às necessidades sociais, nos termos da política habitacional do município, e será prevista no Plano Plurianual e no Orçamento Anual, os quais destinarão recursos específicos para programas de habitação de interesse social. Parágrafo 2º. Serão priorizados investimentos do município em programas habitacionais para suprir deficiências de moradia de famílias de baixa renda na forma definida em lei. Parágrafo 3º. No Programa de Moradia Popular, o município instituirá um plano próprio destinado aos servidores municipais que não possuem imóvel para morar. Artigo 145. O município destinará anualmente verba correspondente a ser definida em lei para a constituição do Fundo Municipal de Habitação Popular. Parágrafo 1º. A verba será depositada em conta bancária especialmente aberta e à disposição do fundo em banco oficial. Parágrafo 2º. A lei preverá possibilidade de convênios entre o poder público e entidades que especificará, com o fim de promover assistência técnica à moradia econômica e possibilidade de loteamentos destinados ao funcionalismo municipal. Artigo 146. O poder público municipal poderá realizar desapropriação, por interesse social, de área ou imóvel urbano que se destine à moradia popular ou outro fim constante do plano diretor. Artigo 147. O direito de propriedade territorial urbana não pressupõe o direito de construir ou parcelar o solo, cujo exercício deverá ser autorizado pelo poder público, segundo critérios que forem estabelecidos em lei municipal, nela instituídas obrigatoriamente. As penalidades aos infratores. Artigo 148. O município criará e manterá de forma permanente bases de dados completos das áreas cartográfica, geotécnica, de transportes públicos, do meio ambiente e do saneamento, bem como informações dos cadastros das utilidades públicas municipais cujas informações deverão ser disponibilizadas para o público, salvo limitações da lei, mediante solicitação formal e recolhimento de taxa correspondente aos custos necessários para a reprodução das informações. Artigo 149. É vedado o desmatamento das margens de lençóis de água que implique riscos de erosão, enchente e aglomeração de insetos, devendo as áreas já desmatadas sofrer tratamento adequado para sua recuperação, sob supervisão do poder público municipal, com a participação de entidades ligadas à defesa do meio ambiente. Artigo 150. Para assegurar a todos os cidadãos o direito à moradia, ficará o poder público obrigado a formular e identificar políticas habitacionais que permitam: Inciso 1. Regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas em regime ou em condições de subhabitações. Inciso 2. Acesso a programas públicos de financiamento para aquisição de terrenos e construção de habitação própria. Inciso 3. Compatibilização da política municipal de habitação com planos de urbanização que garantam a existência de transportes e de equipamentos sociais complementares à vida urbana digna. Inciso 4. Estímulo e apoio às iniciativas das comunidades locais e das populações, tendentes a resolver os respectivos problemas habitacionais e fomento à autoconstrução e à criação de cooperativas de habitação. Inciso 5. Estímulo à construção privada com subordinação aos interesses gerais. Inciso 6. Estabelecimento de um sistema de comercialização compatível com o rendimento familiar à aquisição de moradia. Artigo 151. Lei específica proverá e regulamentará a instituição de operações interligadas entre o município e a iniciativa privada, visando incentivar a construção de habitações de interesse social, observados os seguintes requisitos. Inciso 1. Concessão de incentivos através da possibilidade de alteração de índices e características de uso e ocupação do solo. Inciso 2. Obrigação do particular interessado em construir e doar ao Fundo Municipal de Habitação Popular unidades habitacionais de interesse social, conforme definido em lei, correspondente a, no mínimo, 50% do valor do custo unitário básico, CUB da vantagem que advier com a alteração de índices. Inciso 3. Possibilidade de, por edital público de chamamento à iniciativa privada, serem propostas operações interligadas em áreas específicas. Inciso 4. Oitiva do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e do Conselho Municipal de Habitação Popular. Artigo 152. Lei Municipal criará o Conselho de Desenvolvimento Urbano e o Conselho Municipal de Habitação Popular, definindo seus objetivos e suas constituições.
Capítulo 3. Da Política Rural. Artigo 153. O município promoverá o desenvolvimento integrado do meio rural, mobilizando recursos do poder público, em sintonia com a atividade privada e mediante previsão de ações de desenvolvimento rural previstas no Plano Diretor, contando com a efetiva participação de todos os que exercem atividades rurais, profissionais, técnicos e líderes da sociedade, na identificação dos obstáculos ao desenvolvimento, nas formulações de propostas de soluções e na sua execução. Parágrafo 1º. As ações de desenvolvimento rural compreenderão objetivos e metas a curto, médio e longo prazo, com desdobramento executivo em planos operativos anuais, que integrarão recursos, meios e programas dos vários organismos envolvidos, da iniciativa privada e governos municipal, estadual e federal. Parágrafo 2º. As ações de desenvolvimento rural estarão em consonância com a política agrícola do Estado e da União e contemplarão: Inciso 1. Extensão dos benefícios sociais existentes nas sedes urbanas para a área rural. Inciso 2. Rede viária para o atendimento ao transporte do homem e da produção. Inciso 3. Conservação e classificação de solos. Inciso 4. Assistência técnica e extensão rural oficial. Inciso 5. Habitação e saneamento rural. Inciso 6. Diversificação das atividades agrícolas através de projetos integrados. Inciso 7. Fomento à produção agropecuária e à organização do abastecimento. Inciso 8. Pesquisa e tecnologia. Inciso 9. Fiscalização sanitária, ambiental e de uso do solo. Inciso 10. Organização do produtor e do trabalhador rural. Inciso 11. Investimento em benefícios sociais. Inciso 12. Implantação de programas de renovação genética e de produção, escoamento, armazenagem e comercialização, prioritariamente de produtos básicos. Artigo 154. Nenhuma obra, pública ou privada, poderá ser executada sem que se levem em conta as técnicas necessárias e suficientes que garantam a preservação do solo e das culturas da zona rural do município e assegurem o correto ordenamento urbano dos povoados, distritos e vilas e as condições mínimas de salubridade. Artigo 155. É vedada a implantação de cultura que demande aplicação de agrotóxicos na área rural marginal à área urbana e a mananciais, cuja extensão será definida em lei. Artigo 156. É vedada a aplicação de produtos de elevada toxicidade em qualquer propriedade agrícola do município, sem o acompanhamento de profissional habilitado. Artigo 157. O município manterá estrutura de orientação técnica e proverá os meios necessários para exigir e dar cumprimento às normas e diretrizes que visem ao ordenamento físico e territorial dos distritos, povoados e vilas, especialmente nos aspectos pertinentes às obras públicas ou privadas edificadas na área rural do município. Artigo 158. O município instituirá o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, órgão colegiado e autônomo, cuja competência e composição serão definidas em lei. Capítulo 4. Da Saúde. Artigo 159. O município integra com a União e o Estado o Sistema Único de Saúde, com serviços municipalizados, cujas ações e serviços, na sua circunscrição territorial, são por ele dirigidos com as seguintes diretrizes. Inciso 1. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas sem prejuízo dos serviços assistenciais. Inciso 2. Participação da comunidade na formulação, gestão e controle das políticas e ações de saúde. Inciso 3. Integração das ações de saúde, saneamento básico e ambiental. Inciso 4. Programas que possibilitem efetivo planejamento familiar, respeitada a livre escolha do casal. Parágrafo 1º. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste sistema, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e aquelas sem fins lucrativos. Parágrafo 2º. É vedada ao município a destinação de recursos públicos para auxílios e subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Parágrafo 3º. O município controlará e fiscalizará coleta, processamento, estocagem, sorologia, distribuição, transporte e descarte, procedência e qualidade do sangue ou componente destinado à industrialização, seu processamento, distribuição e aplicação, bem como sobre as condições e requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa ou tratamento, sendo vedado todo tipo de comercialização. Artigo 160. Lei de iniciativa do Prefeito disporá sobre Conselho Municipal de Saúde,
órgão deliberativo, constituído de forma paritária, por representantes das entidades prestadores de serviços de saúde e usuários, na forma da lei, com a finalidade de acompanhar e fiscalizar as ações de saúde no município. Artigo 161. A administração municipal promoverá, por intermédio da Secretaria de Saúde, inspeção médica nos estabelecimentos da rede pública municipal de ensino. Parágrafo 1º. Constitui exigência indispensável a apresentação, no ato da primeira matrícula, de atestado de vacina contra moléstias infecto-contagiosas, para alunos de até 10 anos de idade. Parágrafo 2º. É proibido o uso do fumo ou inalantes nocivos à saúde, nos veículos de transporte coletivo, nas cabines dos elevadores e instituições de saúde. Parágrafo 3º. É obrigatória a realização de exame de acuidade visual nas escolas municipais, no início de cada ano letivo, podendo a Secretaria de Saúde capacitar pessoal para exercer a atividade de avaliador. Artigo 162. O município oferecerá abrigo público para as pessoas carentes oriundas da zona rural, enquanto estiverem em tratamento de saúde. Capítulo 5. Da assistência social. Artigo 163. O município executará, na sua circunscrição territorial, os programas municipais na área de assistência social, visando a promover: inciso 1. Proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Inciso 2. Amparo a crianças e adolescentes carentes. Inciso 3. Integração ao mercado de trabalho. Inciso 4. Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e promoção de sua integração à vida comunitária. Parágrafo 1º. A execução desses programas será feita com recursos da Seguridade Social, consoante normas gerais e programas federais e outros recursos próprios ou oriundos de convênios celebrados com entidades não governamentais. Parágrafo 2º. O plano de assistência social do município, nos termos que a lei estabelecer, terá por objetivo a correção dos desequilíbrios do sistema social e a recuperação dos elementos desajustados, visando a um desenvolvimento social harmônico. Parágrafo 3º. Dentro do plano de que trata o parágrafo anterior, será dada prioridade à instalação e manutenção de creches e programas de atendimento à criança, ao adolescente e ao idoso e a portadores de necessidades especiais. Capítulo 6. Da educação, da cultura, do desporto e do lazer. Artigo 164. O município manterá seu sistema de ensino em colaboração com a União, o Estado, as famílias e a sociedade, atuando, prioritariamente, no ensino fundamental e educação infantil, provendo seu território de vagas suficientes para atender a demanda, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Parágrafo 1º. Os recursos para a manutenção e desenvolvimento do ensino compreenderão: inciso 1. 25% no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a resultante de transferências. Inciso 2. Transferências específicas da União e do Estado. Parágrafo 2º. Os recursos referidos no parágrafo anterior poderão ser dirigidos também a escolas comunitárias, estabelecimentos de ensino mantidos por organizações religiosas ou filantrópicas reconhecidas e definidas em lei que, inciso 1, comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação. Inciso 2, assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. Parágrafo 3º. Lei municipal disporá sobre programas de erradicação do analfabetismo no município, com metas específicas e valores destinados a essa finalidade, inclusive participação comunitária. Artigo 165. Integram o atendimento ao educando os programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Artigo 166. O sistema de ensino do município será organizado com base nas seguintes diretrizes. Inciso 1. Adaptação da legislação federal e estadual às peculiaridades locais, inclusive quanto ao calendário escolar. Inciso 2. Manutenção de padrão de qualidade através do controle pelo Conselho Municipal de Educação. Inciso 3. Gestão democrática, garantindo a participação de entidades da comunidade na concepção, execução, controle e avaliação dos processos educacionais. Inciso 4. Garantia de liberdade de ensino, de pluralismo religioso e cultural. Artigo 167. O município garantirá o funcionamento regular do Conselho Municipal de Educação e colegiados escolares, cuja composição e competência serão definidas em lei, garantindo-se a representação da comunidade escolar e da sociedade.
Artigo 168. O município apoiará e incentivará a valorização, a proteção e a difusão das manifestações culturais, prioritariamente, aquelas ligadas ao seu patrimônio histórico e artístico. Parágrafo único. Constarão obrigatoriamente do currículo escolar da Rede Municipal de Ensino noções básicas sobre a história de Vitória da Conquista, bem como de educação para o trânsito, educação sexual, ambiental e direitos do consumidor. Artigo 169. É obrigatório o ensino e prática dos hinos nacional e municipal nas escolas da Rede Pública Municipal de Ensino. Artigo 170. O município fomentará as práticas desportivas formais e não formais, dando prioridade aos alunos de sua rede de ensino e à promoção desportiva dos clubes locais. Parágrafo 1º. O município auxiliará as organizações beneficentes, culturais e amadoristas, nos termos da lei, sendo que as amadoristas e as colegiais terão prioridade no uso de estádios, campos e equipamentos sociais de propriedade do município. Parágrafo 2º. O município proporá aos demais municípios da região a criação dos jogos regionais. Artigo 171. O município incentivará o lazer como forma de promoção e integração social. Artigo 172. O servidor municipal atleta selecionado para representar o município, estado ou país em competição oficial terá, no período de duração das competições, seus vencimentos garantidos de forma integral, sem prejuízo de sua ascensão profissional. Artigo 173. O município orientará e estimulará a educação física que será obrigatória nos estabelecimentos das redes municipais e particulares de ensino. Artigo 174. Do total do orçamento municipal destinado à educação, 3%, no mínimo, serão destinados a programas de reeducação do menor em erro social que serão desenvolvidos por órgão público municipal ou por entidade privada sem fins lucrativos, reconhecida de utilidade pública mediante convênio. Artigo 175. O município implementará programas educacionais direcionados a crianças de 8 a 12 anos de idade, residentes na zona rural, para que elas permaneçam na escola durante o dia, sendo um período assistindo aulas normais e outro participando de atividades esportivas e cursos técnico-agrícolas. Capítulo 7. Do meio ambiente. Artigo 176. Todos têm direito a um meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado, considerado como bem de uso comum da população e essencial à adequada qualidade de vida, impondo-se a todos, em especial, ao poder público municipal, o dever de defendê-lo e preservá-lo para o benefício das gerações atuais e futuras. Parágrafo 1º. O direito ao meio ambiente saudável estende-se ao do trabalho. Parágrafo 2º. O Plano Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais, a ser elaborado pelo município, será o instrumento básico da política ambiental do município. Artigo 177. Para assegurar a efetividade do direito previsto no artigo anterior, incumbe-se o poder público de: inciso 1. Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o remanejamento ecológico das espécies e ecossistemas. Inciso 2. Preservar e restaurar a diversidade e a integridade do patrimônio genético, biológico e paisagístico. Inciso 3. Incentivar e promover o reflorestamento ecológico em áreas degradadas, objetivando, especialmente, a proteção de encostas e de recursos hídricos, bem como a consecução de índices mínimos de cobertura vegetal. Inciso 4. Promover assistência técnica aos agricultores no manejo e uso do solo. Inciso 5. Prevenir, combater e controlar a poluição e a erosão em qualquer de suas formas. Inciso 6. Fiscalizar e normatizar a produção, o armazenamento, o transporte, o uso, a embalagem e o destino final de produtos e substâncias potencialmente perigosas à saúde e aos recursos naturais. Inciso 7. Proteger a flora, a fauna e a paisagem natural, sendo vedadas as práticas que coloquem em risco sua função ecológica e paisagística, provoquem extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Inciso 8. Definir critérios ecológicos em todos os níveis de planejamento político, social e econômico. Inciso 9. Incentivar e auxiliar tecnicamente movimentos comunitários e entidades de caráter cultural, científico e educacional com finalidades de preservação, conservação e recuperação do meio ambiente. Inciso 10. Promover o manejo ecológico dos solos, respeitando sua natureza quanto à capacidade de uso. Inciso 11. Combater as queimadas prestando assistência técnica aos agricultores, responsabilizando-os em caso de reincidência. Inciso 12. Estimular a pesquisa, o desenvolvimento e a utilização de fontes de energia alternativas não poluentes e poupadoras de energia.
Inciso 13. Garantir o amplo acesso dos interessados à informação sobre as fontes e as causas de poluição e de degradação ambiental e, em particular, aos resultados de monitoramento e auditorias. Artigo 178. O causador de poluição ou dano ambiental será responsabilizado nos termos da lei e deverá assumir ou ressarcir o município de todos os custos financeiros, imediatos ou futuros, de reparação do dano, inclusive do restabelecimento de características anteriores de bem, ambiente ou serviço danificado. Artigo 179. O município instituirá por lei o Conselho Municipal do Meio Ambiente, dispondo sobre sua composição e atribuições. Artigo 180. A construção, instalação ou funcionamento de empresa ou atividade potencial ou efetivamente poluidora dependerá de prévio licenciamento de órgão estadual competente, estudo prévio de impacto ambiental e de estudo de impacto de vizinhança, a ser exigido obrigatoriamente pela Prefeitura Municipal, antes da expedição do alvará, sem prejuízo de outras licenças federais ou estaduais exigidas em lei. Parágrafo único. Dar-se-á ampla publicidade aos estudos de impacto ambiental e de impacto de vizinhança exigidos em lei. Artigo 181. É vedada a concessão de recursos públicos ou incentivos fiscais às atividades que desrespeitem normas e padrões de proteção ao ambiente natural e ao ambiente de trabalho. Artigo 182. Aquele que utilizar recursos ambientais fica obrigado, na forma da lei, a realizar programas de monitoramento estabelecidos pelos órgãos competentes. Artigo 183. O município criará normas legais, visando a preservação de todas as fontes de água, naturais ou oriundas de represamento. Artigo 184. São áreas de proteção permanente. Inciso 1. Banhados naturais. Inciso 2. Nascentes de rios. Inciso 3. Locais que abriguem exemplares raros da fauna e da flora. Inciso 4. Locais que sirvam de pouso ou reprodução de espécies migratórias. Inciso 5. Conjuntos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, ecológico e científico tombados pelo poder público municipal. Inciso 6. As que apresentem indícios ou vestígios de sítios paleontológicos e arqueológicos. Inciso 7. Bacias de captação de água potável. Artigo 185. O município deve estruturar, na forma da lei, a administração integrada dos recursos ambientais, podendo participar da gestão da bacia hidrográfica com outros municípios e representantes dos usuários dessas bacias. Artigo 186. O município promoverá, na forma da lei, em conjunto com os demais interessados, a implantação de comitês de subbacias hidrográficas de seu território, com vistas a compatibilizar as ações conjuntas dos organismos envolvidos. Parágrafo único. É prioridade da política ambiental do município a implantação do Comitê da Subbacia Hidrográfica do Rio Verruga, que será integrado ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pardo. Artigo 187. As unidades municipais públicas de conservação são consideradas patrimônio público inalienável, sendo proibida sua concessão ou cedência e qualquer atividade ou empreendimento público ou privado que danifique ou altere as características naturais. Parágrafo único. A lei criará incentivos especiais para a preservação das áreas de interesse ecológico em propriedades privadas. Artigo 188. A implantação de distritos ou polos industriais, de indústrias diversas, bem como de empreendimentos definidos em lei que possam alterar significativa ou irreversivelmente uma região ou a vida de uma comunidade, dependerá de apreciação do Conselho Municipal de Meio Ambiente e de aprovação da Câmara Municipal. Artigo 189. É vedada a instalação, em áreas do município, de usinas nucleares e todas as indústrias, fábricas, empresas e similares que se destinem a estocar, processar, manipular ou transformar materiais oriundos do lixo atômico, tóxico ou radioativo. Parágrafo único. É proibido o depósito de lixo atômico ou tóxico e de material radioativo no território do município. Capítulo 8. Do saneamento básico e ambiental. Artigo 190. O saneamento básico e ambiental é dever do município, que deverá promover. Inciso 1. Abastecimento de água em quantidade suficiente para assegurar a adequada higiene e conforto, com qualidade compatível com os padrões de potabilidade. Inciso 2. Coleta e disposição dos esgotos sanitários, dos resíduos sólidos e drenagem das águas pluviais, de forma a preservar o equilíbrio do meio ambiente e eliminar as ações danosas à saúde. Inciso 3. Controle de vetores sob a ótica da proteção à saúde pública.
Artigo 191. Os serviços definidos no artigo anterior serão prestados diretamente por órgãos municipais ou por concessão a empresas públicas ou privadas, devidamente habilitadas. Artigo 192. O município instituirá, isoladamente ou em conjunto com o Estado, e com a participação popular, programa de saneamento urbano e rural com o objetivo de promover a defesa preventiva da saúde pública, respeitadas a capacidade de suporte do meio ambiente aos impactos causados e as diretrizes estabelecidas no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. Parágrafo 1º. As prioridades e a metodologia das ações de saneamento deverão se nortear pela avaliação do quadro sanitário da área a ser beneficiada, devendo ser o objetivo principal das ações a reversão e a melhoria do perfil epidemiológico. Parágrafo 2º. O município desenvolverá mecanismos institucionais que compatibilizem as ações de saneamento básico, de habitação, de desenvolvimento urbano, de preservação do meio ambiente e de gestão de recursos hídricos, buscando integração com outros municípios nos casos que exigirem ação conjunta. Artigo 193. A formulação da política de saneamento básico e ambiental, a definição de estratégias para sua implementação, o controle e a fiscalização dos serviços e a avaliação do desempenho das instituições públicas serão de responsabilidade do Conselho Municipal de Saneamento Básico e Ambiental, a ser definido por lei. Parágrafo único. Caberá ao município elaborar o seu plano plurianual de saneamento básico e ambiental na forma da lei, cuja aprovação será submetida ao Conselho Municipal de Saneamento Básico e Ambiental. Artigo 194. A estrutura tarifária a ser estabelecida para cobrança pelos serviços de saneamento básico e ambiental deve contemplar os critérios de justiça, na perspectiva de distribuição de renda, de eficiência na coibição de desperdícios e de compatibilidade com o poder aquisitivo dos usuários. Artigo 195. Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, qualquer que seja o processo tecnológico adotado, deverão ser executados sem qualquer prejuízo para a saúde humana e o meio ambiente. Parágrafo 1º. O lixo laboratorial, clínico e hospitalar será removido em viatura especial e por pessoal especializado, para destinação final adequada, compatível com tecnologia contemplada pela legislação brasileira. Parágrafo 2º. Os aterros sanitários desativados serão destinados a parques ou áreas verdes. Artigo 196. Para a coleta de lixo ou resíduos, o município poderá exigir da fonte geradora, nos termos da lei. Inciso 1. Prévia seleção. Inciso 2. Prévio tratamento quando considerados perigosos para a saúde e o meio ambiente. Inciso 3. Outros. Artigo 197. Independentemente de suas próprias ações, o município cuidará do desenvolvimento das obras e serviços relativos ao saneamento e urbanismo com a assistência da União e do Estado, sob condições estabelecidas na legislação federal. Artigo 198. Para que se efetive a permissão ou concessão dos serviços públicos de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgotos, bem como privatização de empresa pública municipal responsável por esses serviços, o município, obrigatoriamente, procederá à consulta pública para a discussão das propostas, nas formas previstas em lei, fundamentando-se ainda em parecer do Conselho Municipal de Saneamento Básico e Ambiental, além de aprovação da Câmara Municipal. Capítulo 9. Do Trânsito e Transporte. Artigo 199. Fica o Executivo autorizado a criar e implantar o órgão executivo de trânsito e rodoviário municipal, nos termos do que dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, ao qual caberá a administração do trânsito e do sistema rodoviário na área circunscricional do município. Artigo 200. Para a concretização do objeto do artigo 199, fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios com outras entidades, contratar serviços de terceiros, bem como a delegar competências, na forma da lei. Artigo 201. O órgão executivo de trânsito municipal tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, pesquisa, estatísticas, educação, engenharia de tráfego, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. Parágrafo único. Para exercer as competências estabelecidas neste artigo, o município deverá integrar-se ao Sistema Nacional de Trânsito, na forma da lei. Artigo 202. Caberá ao município o planejamento e controle do transporte coletivo, e sua execução poderá ser feita diretamente ou mediante concessão.
Parágrafo único. A tarifa do transporte coletivo deverá assegurar a qualidade do serviço e será baseada no custo operacional e necessidade de investimento, de forma condizente com o poder aquisitivo da população. Artigo 203. Lei de iniciativa do prefeito disporá sobre o Conselho Municipal de Transportes, órgão deliberativo com a incumbência de traçar as diretrizes básicas da política de transporte coletivo. Artigo 204. O transporte é um direito fundamental dos munícipes, sendo de responsabilidade do poder público municipal o planejamento, gerenciamento e operação dos vários meios de transportes coletivos. Parágrafo 1º. Fica assegurado o transporte coletivo gratuito aos maiores de 65 anos, aos menores de 6 anos nas zonas urbana e rural do município e aos portadores de necessidades especiais comprovadas mediante perícia médica especializada. Parágrafo 2º. O direito ao transporte coletivo gratuito de que fala o parágrafo anterior é estendido ao acompanhante do portador de necessidades especiais, na forma da lei. Parágrafo 3º. Fica assegurado por meio de lei e regulamento específicos, o pagamento de 50% da tarifa aos estudantes da educação básica e da educação superior. Parágrafo 4º. A adaptação de veículos integrantes do transporte coletivo urbano, para uso de portadores de necessidades especiais, será feita em conformidade com a legislação federal. Parágrafo 5º. Fica assegurado ao cidadão, observados os limites de lei, o acesso a todas as informações sobre o sistema de transporte coletivo. Artigo 205. O município poderá intervir em empresa privada de transporte coletivo urbano se houver desrespeito à política de transporte urbano e ao plano viário, se provocar danos e prejuízos aos usuários ou praticar ato lesivo ao interesse da comunidade. Capítulo 10. Dos portadores de necessidades especiais, da criança e do idoso. Artigo 206. Visando atender aos portadores de necessidades especiais, o município, inciso 1, disporá sobre a exigência e a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público, da instalação de leitos hospitalares e dos veículos de transporte coletivo, a fim de garantir o acesso adequado às pessoas mencionadas neste artigo. Inciso 2, promoverá programas, em convênio com escolas especializadas em educação profissional de nível técnico, garantirá vagas nas escolas da rede pública municipal e manterá as bibliotecas municipais equipadas. Inciso 3, concederá incentivos ao empregador que admitir, em seu quadro funcional, as pessoas de que trata este artigo. Inciso 4, reservará 5% de cargos e empregos públicos para pessoas portadoras de necessidades especiais, promovendo a sua integração ao mercado de trabalho. Inciso 5. Promoverá cursos de primeiros socorros para professores, enfermeiros, patrulheiros, militares e bombeiros, capacitando-os a fazer a remoção de pessoas acidentadas até o local de atendimento médico. Inciso 6. O poder público municipal reservará, às pessoas com deficiência, ou às suas famílias, 10% das unidades habitacionais e dos lotes destinados aos programas de habitação popular. Artigo 207. O município promoverá programas de assistência à criança e ao idoso, com a participação de entidades representativas. Parágrafo único. O município, em parceria com a União, o Estado, outros municípios, a sociedade civil e entidades governamentais e não governamentais, buscará implementar ações visando a solucionar o problema do menor desamparado ou em erro social, por meio de programas adequados de permanente recuperação e assistência. Título 5. Disposições gerais. Artigo 208. Compete ao município. Inciso 1. Submeter facultativamente à opinião pública com a devida antecedência os projetos de lei encaminhados à Câmara de Vereadores pelo Executivo ou de iniciativa do Legislativo, especialmente aqueles relativos à criação de conselhos municipais, plano diretor, plano de saneamento básico e ambiental e código tributário. Inciso 2. Adotar medidas para assegurar celeridade na tramitação e solução dos expedientes administrativos. Inciso 3. Facilitar, no interesse educacional do povo, a difusão de jornais e outras publicações periódicas, assim como as transmissões pelo rádio e televisão. Parágrafo 1º. A construção de tanques, açudes e aguadas para uso comum, dar-se-á, preferencialmente em terrenos próprios municipais ou em área cedida em comodato, doação ou por servidão administrativa. Parágrafo 2º. Fora dos casos previstos no parágrafo anterior, a construção pela Prefeitura só se dará depois de atendidos os casos preferenciais e diante de comprovada necessidade. Artigo 209.
qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a declaração de nulidade ou anulação dos atos lesivos ao patrimônio público municipal. Artigo 210. O município não poderá dar nomes de pessoas vivas a bens e serviços públicos de qualquer natureza. Ato das disposições transitórias. Artigo 1º. São considerados estáveis na função pública os servidores públicos municipais, cujo ingresso não seja consequência de concurso público e que, à data da promulgação da Constituição Federal, completaram pelo menos 5 anos continuados de exercício de função pública municipal. Parágrafo 1º. O tempo de serviço dos servidores referido neste artigo será contado como título, quando se submeterem a concurso público, para fins de efetivação, na forma da lei. Parágrafo 2º. Excetuados os servidores admitidos a outro título, não se aplica o disposto neste artigo, aos nomeados para cargo de provimento em comissão ou admitidos para função de confiança. Artigo 2º. O município criará os conselhos municipais previstos nesta lei orgânica que ainda não foram instituídos até a data de sua publicação. Artigo 3º. O atual chefe do Poder Executivo Municipal deverá, até o final do seu mandato, encaminhar à Câmara Municipal projetos de lei destinados a: Inciso 1. Reformulação do Estatuto do Servidor Público Municipal. Inciso 2. Desapropriação, para fins de utilidade ou interesse público, ou tombamento, promovendo o reflorestamento e preservação das seguintes áreas: K. Lagoa da Pedra Branca. L. Lagoa da Ciemil no povoado de Lagoa das Flores. M. A área que circunda o Poço Escuro. N. Lagoa de Maria Clemência. U. Serra do Periperi. P. Sítio Histórico da Batalha. Q. Marginal do Rio Verruga. Inciso 3. Instituição da Medalha do Mérito João Gonçalves da Costa, a ser conferida no dia 9 de novembro, data de comemoração do aniversário da cidade. As pessoas que se destacarem nas artes, na cultura, na política e na defesa dos direitos sociais e a visitantes ilustres. Inciso 4. Proibição de empresas que operem nas zonas urbana comercial e residencial do município que, pela natureza do trabalho, causem danos ao meio ambiente ou à saúde das pessoas. Artigo 4º. Cabe ao Poder Executivo empreender os esforços necessários a fim de prover a instalação e funcionamento, bem como a manutenção da sua Junta de Serviço Militar, JSM Delegacia de Serviço Militar e o Tiro de Guerra TG 06006, nos limites do seu território, como determina o Decreto Federal nº 57.654 de 66. Artigo 5º. O município promoverá a edição popular do texto integral desta lei orgânica para ser distribuída às escolas, repartições públicas em geral, sindicatos, associações e outras instituições representativas da comunidade gratuitamente, de modo que o maior número de pessoas possa tomar conhecimento da Carta do Município. Artigo 6º. Enquanto não for criado o órgão oficial do município, o Poder Executivo e o Legislativo poderão publicar os seus atos em órgão de imprensa oficial do Estado ou, quando a legislação não exigir expressamente, por afixação em local próprio de costume, na sede da Prefeitura ou da Câmara Municipal. Artigo 7º. Enquanto não editada a lei referente à matéria do artigo 93, inciso 15, a estabilidade alcançará todo o valor do acréscimo em razão do cargo em comissão ou função de confiança. Artigo 8º. Fica excluída a numeração inicialmente dada à Lei Orgânica Municipal, passando somente a ser denominada Lei Orgânica do Município de Vitória da Conquista. Gabinete do Prefeito de Vitória da Conquista, 23 de fevereiro de 2007.